Sejam bem-vindos a mais uma live da semana Paz de TDAH. Uma semana dedicada a ouvir relatos preciosos de pais, de crianças e adolescentes com TDAH. Meus alunos, com o maior prazer, do mundo, eu estou recebendo ao longo dessa semana meus alunos do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. E eles estão compartilhando lindos relatos de amor e muitas transformações. Meu coração transborda de alegria, de orgulho e tenho visto que esses pais que estão se disponibilizando a compartilhar a sua história, eles estão ajudando muitas famílias, muitas pessoas que estão aqui presentes. Hoje eu vou conversar com a Viviane. Viviane é mãe da Fernanda, que tem 11 anos. Viviane, se você estiver por aí, já me sinaliza, só para eu saber qual é o seu Instagram. E se você conseguir, já solicita a sua participação, que eu vou te chamar daqui 5 minutinhos, tá bom? Porque antes eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês a respeito do saber do médico. Receber um diagnóstico de TDAH está longe de ser fácil. Aliás, é muito, muito difícil. Vivi, acabei de ver você aqui, ó. Seu Instagram é Vivi Vida Sem Glúten. Show! Deixa eu ver se você solicitou sua participação. Já solicitou sua participação? Então eu só vou fazer uma introduçãozinha aqui para nossa live, para nossa conversa, e eu já te chamo, tá bom? Voltando aqui, gente, para essa reflexão inicial. Receber um diagnóstico de TDAH tá longe de ser fácil, na verdade é muito difícil, porque envolve muitas dúvidas, muita insegurança, medos, preocupações. E todo esse sentimento, esse misto de sensações, pode ser potencializado quando o médico responsável, seja ele um neuropediatra, um psiquiatra infantil, ou enfim, qualquer outra especialidade médica, quando ele não explica o diagnóstico e quando ele não direciona como você deve agir, quais são as condutas que você deve seguir, ter a partir de um diagnóstico de TDAH. E infelizmente isso acontece assim com muita frequência. Infelizmente. Eu vejo assim, em quase 90% dos casos que os pais saem do consultório médico com um diagnóstico de TDAH e sem nenhuma informação. E pior, muitas vezes saem com um diagnóstico, com uma receita médica para uma medicação controlada, mas o profissional ele não é capaz de explicar o que é o TDAH. O profissional muitas vezes ele não se preocupa em acolher os pais. Esse profissional muitas vezes esquece que à sua frente tem um pai e uma mãe desesperados, preocupados, angustiados, que não sabem o que fazer. Para o profissional pode parecer muito óbvio tudo isso, porque ele lida com esses diagnósticos todos os dias. Mas para a vida daquela família, aquilo surge como uma bomba, um grande estrago. E a partir desse momento, do momento em que os pais recebem esse diagnóstico e não sabem o que fazer, surge então uma grande lacuna na vida dessas famílias, desses pais. Uma lacuna. O mundo fica silencioso, a vida passa a ser em tons de cinza, uma vida em preto e branco. Ninguém vê graça. Ninguém vê cor, só preocupações, muitas angústias. E se nós pensarmos historicamente, toda essa formação do médico nos levou a colocar esses profissionais como detentores de conhecimento, do saber e da verdade absoluta, da opinião final. A relação entre médico e paciente muitas vezes funciona assim. O médico tem o conhecimento, o médico dá o diagnóstico, fala sobre o tratamento e o paciente obedece.
Não questiona. Pronto, acabou. O médico é profissional. Os pais, muitas vezes, não se sentem à vontade para tirar as dúvidas, para falar dos medos, das angústias, da medicação. Os pais não conseguem falar para o médico: por que meu filho vai tomar essa medicação X e não a Y? Por que o amigo do meu filho, que tem o mesmo diagnóstico que ele, toma a medicação XPTO e o meu vai tomar a medicação X? Por quê? Qual é o efeito dessa medicação? Essa medicação é segura? Existem alguns efeitos colaterais? Existem benefícios? Eu vou me beneficiar? Eu tenho uma responsabilidade muito grande em dar a medicação para o meu filho. Eu vou me beneficiar ou eu vou ficar me sentindo culpada porque eu tô todo dia dando uma medicação forte, controlada, sendo que nem eu, que sou adulta, tomo uma medicação forte, controlada? Você tem medo de questionar a conduta médica? E quando eu falo questionar, eu não estou sugerindo que você brigue, mas que você se aproprie do conhecimento. Você tem medo de fazer perguntas para o médico do seu filho? Ou você sai lá com a receita na mão e depois você vai procurar no Dr. Google? Porque você ficou com medo de perguntar para o médico. Quem é você nessa história toda? Quem é você nessa história toda? Porque todos os dias eu recebo centenas de perguntas aqui no meu Instagram a respeito de medicação. E eu não sou médica. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu não prescrevo medicação. Mas todas as vezes que eu recebo uma pergunta sobre medicação, eu entendo que você, pai ou mãe de uma criança com TDAH, não se sentiu à vontade para tirar as suas dúvidas com um profissional do seu filho, que atende, que cuida do seu filho. E se você me acompanha há algum tempo, você já deve ter percebido que eu muitas vezes me torno até repetitiva, porque eu preciso garantir que você está compreendendo os meus conteúdos. Nas minhas lives de terça-feira lá no YouTube, na Terça do Aprendizado, eu compartilho slides, eu desenho, eu falo, eu gesticulo, porque eu quero garantir o seu aprendizado, o seu conhecimento. Quando eu atendo um paciente aqui no consultório, ou quando eu faço uma avaliação neuropsicológica e vou dar uma devolutiva para os pais, eu preciso garantir que esses pais estão me entendendo. Quando eu dou uma mentoria no curso, fazendo as pazes com o TDAH, quando eu oriento, eu preciso garantir que o meu aluno, que a minha aluna está compreendendo aquilo que eu estou falando. Se for preciso, eu desenho, eu escrevo, eu mando áudio. Porque eu quero garantir que você saiba, que você tenha clareza, que você entenda o TDAH do seu filho. Eu não tenho interesse que você saia da consulta médica do seu filho com uma receita na mão e centenas de milhões de dúvidas. Aliás, no curso Fazendo as Pazes com o TDAH, eu oriento como que você vai se posicionar na consulta com o médico. Eu dou questionários para você preencher, para você ter mais clareza dos sintomas e dos prejuízos do seu filho. Gente, a gente precisa praticar a medicina e o cuidado com a saúde de uma forma diferente. Porque a gente precisa valorizar as relações humanas. Não dá para o profissional achar que ele é o detentor do saber e dane-se. Você vem aqui, você é o paciente, você tem que fazer o que eu tô mandando. Não. O paciente é um ser humano, ele não é um CID, ele não é um transtorno, ele é um ser humano que merece respeito. Então você precisa ser considerado nessa relação entre médico e paciente. E a gente tá muito atrasado nisso, não é mesmo? Então eu vou dar algumas dicas muito rápidas aqui para eu poder chamar a Viviane, mãe da Fernanda, pra gente bater um papo. Primeira dica que eu quero dar a você: não tenha medo do médico do seu filho. Não tenha medo. O médico não sabe tudo. Acredite.
Segunda dica, você é a especialista do seu filho. O médico ele pode ser especialista em neuropediatria, em psiquiatria infantil. No seu filho, a especialista é você. Quem se especializou no seu filho é você. Ninguém neste mundo sabe mais do seu filho do que você. E se alguém ousar dizer algo do seu filho que não faz o menor sentido, repense se você deve continuar com esse profissional. Terceira dica, tirar as suas dúvidas não é ofensivo. Você não está ofendendo o médico quando você faz uma pergunta. Você não está ofendendo o médico quando você pergunta o efeito da medicação, o efeito colateral, o que vai acontecer. Não é ofensivo. Mesmo que a pergunta seja óbvia, mesmo que a pergunta seja idiota, vou colocar até entre aspas, porque pode ser idiota para o médico, mas para você não é. E não tem que ser. Você não tem que saber tudo. Você não estudou para isso. Eu sou psicóloga. Eu não sei nada sobre direito, sobre leis, legislação. Não sei nada. Então, adianta eu, quero, sei lá, processar o cara que bateu no meu carro. Eu vou fazer isso sozinha? Claro que eu não vou fazer isso sozinha. Eu vou buscar um profissional para me orientar. Eu vou fazer perguntas. Porque para mim nada é óbvio no que diz respeito ao direito. Pode ser óbvio para advogado, para mim não é. Então, não entenda que as suas dúvidas são ofensas para o médico. O médico deve encarar as suas dúvidas como um interesse em fazer melhor. Nossa, olha como esses pais são interessados. Pelo menos é assim que eu encaro. Quando eu recebo várias dúvidas, aliás, já tem várias dúvidas do pessoal da turma 13, a turma que está se formando agora, essa semana, do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho, já tem dúvidas. Quando eu recebo dúvidas, eu penso, que turma interessada. O pessoal mal começou a fazer o curso e já está o quê? Mandando dúvidas. Gosto assim. Eu gosto de alunos interessados, que não ficam na zona de conforto. Quando você faz uma dúvida, eu respondo. Você faz uma pergunta, você tira a sua dúvida, eu respondo. Isso amplia o seu conhecimento e amplia o meu também. Porque toda vez que eu estou formulando uma resposta, eu também estou trabalhando o meu cérebro. Outra dica. Pais que não tiram dúvidas engajam menos no tratamento. Pais que não tiram dúvidas desistem com facilidade do tratamento dos seus filhos. Não conseguem se manter constantes. E última dica para eu finalmente chamar a Viviane aqui. Anote as suas observações 15 dias antes da consulta. Deu 15 dias para a consulta, você começa a anotar tudo que você observa. Olha, ele tomou a medicação, hoje ficou mais agitado. Hoje ele tá mais quietinho, tá mais amuado. Vai anotando, porque você chega na frente do profissional, você não sabe o que dizer, você esquece. Não confie na sua memória. Anote. Tudo. Tudo. Nada como ter um bom direcionamento, não é mesmo? Isso faz muita diferença. Muita diferença. Estou ansiosa para ouvir a história da Vivi da Fernanda, que tem 11 anos. 11 anos pré-adolescência. Período difícil. Oi, Vivi. Boa tarde, tudo bem? Oi, tudo Prazer bem? é Prazer todo falar com você. meu. Quero começar agradecendo a sua participação, por você ter aceitado esse convite de compartilhar a sua história, os seus desafios, porque eu sei que não é fácil se expor, mas também sei que todos os pais que aceitam o convite para participar da Semana Paz de TDAH entendem a importância de compartilhar o relato, porque isso ajuda muitas outras famílias. Então, muito obrigada, viu? Conta Eu pra... que agradeço, Paula. Como dizer, eu que agradeço por você Obrigada. existir. Conta um pouquinho pro pessoal quem é você, Fernanda, como é que vocês chegaram até aqui. Então, eu sou a mãe da Fernanda. A Fernanda tem 11 anos.
Eu cheguei até você através de buscas de informações sobre o TDAH, depois do diagnóstico dela, que foi no final do ano passado. E eu sou uma pessoa que, assim, respondendo a sua pergunta, eu sou daquelas que questionam o médico até o último, levo a anotação, escrevo tudo, pergunto tudo. E, assim, se eu não sinto que o médico é meu parceiro, eu já mudo, que é o que eu estou fazendo. Eu estou buscando um novo médico para minha menina. Ele foi bom, ele respondeu todos os meus questionamentos, tal, mas não senti aquela parceria. Eu não quero um amigo, longe disso, não é essa a questão, mas eu quero uma pessoa que, se eu preciso de correr por algum motivo mais sério, ele está lá disponível para mim, né? Então, essa é a questão. Eu acredito, eu não lembro, Paula, como que eu te achei, porque eu estava buscando tantas informações sobre disciplina positiva, sobre educação positiva, sobre TDAH. Eu estava buscando tanta coisa que eu acho que foi pelo YouTube, mas eu não tenho certeza, não. E aí eu comecei a assistir lives e lives e todas as suas falas te achei no Instagram e comecei a me ligar bastante no que estava acontecendo. Aí surgiu a oportunidade de fazer o curso. Eu falei, vou fazer esse curso, vou fazer porque eu acho que vai ser o caminho para eu entender um pouco mais sobre o que está acontecendo do TDAH. Porque, assim, o diagnóstico dela, na verdade, a Fernanda começou a ter um problema de comportamento em 2020, no meio da pandemia. Eu acredito que muito desse comportamento dela foi oriundo da pandemia e oriundo de 2 incêndios que tiveram aqui no nosso prédio, que eu acho que mexeu bastante com ela. Eu levei ela para terapia por conta disso, porque eu sentia que ela estava muito brava, brigava muito nervosa, muito irritada e desobediente. E assim, eu, ao contrário, mais brava ainda com ela, por causa do tipo de educação que eu tive. Então, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E assim, a nossa relação foi piorando. Aí eu levei para terapia e mesmo na terapia a coisa não evoluía, porque aqui em casa também a coisa não estava evoluindo, né? Porque igual você fala, não existe, não tem como terceirizar, né, a educação do seu filho. Mas assim, eu achando que eu estava fazendo a coisa certa, porque foi assim que eu fui criada, foi assim que eu fui educada, e ela muito desorganizada, muito baguncenta, muito desatenta, porque tudo isso culminou com a volta dela para a escola no Fundamental 2. Então, assim, numa fase muito difícil para a criança, eu acredito, por causa de toda a responsabilidade. Ela passou o 4º e o 5º ano dentro de casa, estudando comigo o tempo todo. De repente ela volta para a escola, ela tem que se sentir pertencente àquele grupo, que muitas crianças voltaram antes, ela voltou depois. Ela precisava se sentir pertencente àquilo, e tudo muito novo, muito professor, muita informação, muita tarefa. E de repente tudo mudou. Mãe, eu não brinco mais na escola, porque mudou tudo, né? Antes ela saiu da escola no 3º ano, no final do 3º ano, era outra realidade completamente diferente. Então foi um Ela choque muito voltou grande para ela. tendo essa Bom, referência, né? resumindo, Da brincadeira, do intervalo, da coisa exato, mais lúdica. exato. E assim, aí a gente aprende também que a criança tem a diferença de maturação, né? Então, assim, enquanto algumas colegas delas entrou no equilíbrio mais rápido, ela não teve isso. E ela é bem infantilizada, assim. Eu sinto que ela tem essa diferença muito grande. E outra coisa, fica aquela história: ah, você está infantilizando a sua filha. Eu falei, gente, quanto mais falavam para mim que eu estava infantilizando ela, mais brava eu ficava com ela, Olha que mais coisa. exigia dela. Quer dizer, eu estava indo no, 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 no efeito E contrário você estava do que tentando deveria atender as ser, né? expectativas das pessoas, né? Não era nem as suas expectativas. Não, as minhas indiretamente, mas assim,
falando, gente, se essa menina fica mal educada na escola, se essa menina ela é infantilizada, como assim ela é infantilizada? E até a própria terapeuta dela falou, nossa, você está infantilizando ela. Eu falei, mas como assim, gente? A Fernanda é uma criança em casa, ela é super independente, faz comida. Aqui em casa ela se vira bem. Só que assim, ela tem realmente as atitudes de infantilização dela mesma. Na escola, por exemplo, ela fala mais mansinho. Quando ela vai falar com alguém, ela fica toda retraída, timidazinha, coisa que ela não é tímida, mas ela fica. Aí, nisso, foi fazendo terapia, a terapeuta dela virou para mim e falou assim, ó, minha gente, eu tô desconfiada que a Fernanda tem TOD, porque ela não tá melhorando, tal. Então, talvez seria bom fazer uma análise neuropsicológica com ela. E assim eu fui fazer essa análise neuropsicológica e deu que ela estava com. Ai, como é que é o termo técnico que fala para quando a criança não está aprendendo coisas novas? Memória de Memória trabalho, operacional ou não é memória de isso? trabalho. Isso, que estava com deficiência na memória de trabalho. Eu falei, gente, mas a Fernanda, assim, estudando aqui em casa, eu vejo que ela é tão dinâmica, ela lê uma coisa, ela entende. E aquilo começou a dar um nó na minha cabeça, assim. Aí, é Todd, não é Todd? Aí eu lia sobre Todd, eu falei, não, mas não é Todd. A Fernanda, não, a Fernanda é gentil, a Fernanda agrada as pessoas, ela se preocupa com as pessoas, ela não tem as características, ela tem essa agressividade comigo, era comigo e com o pai, principalmente. Mas na escola ela nunca deu trabalho, né? Bom, nisso tivemos o laudo da neuropsicóloga. Eu achei o laudo assim um pouco aquém do que eu esperava e hoje, sabendo como é que a coisa funciona melhor, realmente ele ficou aquém. No laudo não tem o diagnóstico de TDAH, ela só joga as coisas, né? Então eu liguei para o pediatra dela e falei, olha, eu preciso de uma ajuda sua, por isso, por isso, por isso. Eu tô achando que a Fernanda tem TOD, porque no próprio laudo da neuroterapeuta não falava o que ela tinha. E a gente ficou com aquela coisa no ar, assim. Aí ele falou, não, Viana, a Fernanda não tem nenhum problema de saúde, leva ela no psiquiatra. Eu te indico esse, eu pedi indicação, tal, levei no psiquiatra. Eu falando para ele as coisas, sem ele ler o laudo dela, ele falou, o que a Fernanda tem não é TOD, o que a Fernanda tem é TDAH. Aí eu peguei e falei, mas TDAH? Porque na minha cabeça, TDAH sempre tinha o hiperativo junto, o hiperativo corporal, e ela tem colega de sala que é hiperativo e é hiperativo corporal. Então, na minha cabeça, sempre tinha que ser hiperativo corporal, e a Fernanda é assim, se ela for na tua casa, ela vai ficar sentada quieta no canto dela. Ela não vai, ela não, às vezes ela interfere na conversa da gente, se ela entra no meio da conversa, mas não tem essa coisa da hiperatividade corporal. Bom, quando ele falou de TDAH, e aí eu mostrei o relatório, aí nisso ele abriu o relatório e falou aqui, ó. Ele começou a pontuar as coisas do relatório que tinha aparecido que era característico de TDAH. Ao contrário do que você falou hoje, por exemplo, parece que abriu uma cortina para mim. Parece que, sabe assim, eu vi um jardim ali, no sentido de que, para mim, o Todd me doía muito, porque eu falava, gente, eu não enxergo essa menina desse jeito. E o TDAH, eu começou a passar um filme para trás na minha cabeça, assim, da desorganização dela, da bagunça, do enfrentamento que o TDAH tem também, que eu comecei a ler sobre. Foi muito interessante, que foi descortinando as coisas. Bom, comecei a buscar informação, porque eu sou assim, eu busco informação, até em publicação Ótimo. científica eu busco informação. Eu sou celíaca e celíaco tem muito essa característica. Como a gente não tem ajuda médico de ninguém, profissional nenhum praticamente ajuda celíaco, a gente tem que se virar, porque não é uma doença da indústria farmacêutica, né? E eu sou farmacêutica, eu posso falar dos Com farmacêuticos. propriedade. Então, com propriedade, e eu vim da indústria. Então, assim, eu falo que
a gente tem que buscar. A gente não pode ficar na dependência de médico, a gente não pode ficar na dependência de ninguém. A gente tem que buscar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é aquilo que você fala. A gente não pode virar Mulher Maravilha, de resolver tudo, de fazer tudo, não. Eu acho que a gente tem que encontrar profissionais que ajudam a gente, mas a gente não pode ficar à mercê deles. Esse é o meu pensamento. Posso até estar errada, mas esse é o meu pensamento. E aí eu fui buscando, comecei a fazer seu curso, muita coisa do seu curso clareou a minha cabeça, muita coisa. Porque assim, como eu estava buscando a educação positiva, eu falava assim, tudo isso funciona muito bem na educação positiva de uma criança normativa. E de uma criança com TDAH? Como é que funciona? Né? E muita coisa que eu fazia, que na educação positiva eles falam para fazer, com ela não estava funcionando. Mas não estava funcionando porque eu não entendia como a cabeça dela funcionava, como o cérebro dela funcionava. Então, assim, por mais que a gente começou a ser mais parceira uma da outra, mas a coisa não funcionava bem. E com a sua fala, com o entendimento de como o cérebro da criança funciona, quais são as características principais, e principalmente em relação às aquilo que você fala que são as consequências, né? Vou usar o termo de consequência da doença, do transtorno, aliás. Então, assim, a gente vai entendendo melhor e vai conseguindo pontuar. Não que dê certo todo dia, não que dê certo a todo momento. É árduo, a coisa é constante, né? Quando muita gente fala assim para mim, mas toda criança tem TDAH, toda criança é desatenta, toda criança é isso, toda criança é aquilo. Mas não é todo dia, não é toda hora, não é com perda né? com prejuízos, né? Que nem, por exemplo, assim, às vezes é muito triste, ela estuda bastante e não tira uma nota 10. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi com a Paula que a gente não precisa pensar nisso, né? A gente não precisa ficar focado nisso. A criança, por exemplo, eu queria que ela fizesse inglês no contraturno da escola, porque ela vai muito bem no inglês, vai muito bem no espanhol, ela tem muita facilidade, ela pega no ar a coisa assim. E a gente que camelou a vida inteira no inglês, eu queria muito que ela estudasse inglês e fosse bem. E ela começou, não, mãe, eu não quero, não, eu não quero, não, eu não quero. Aí uma fala sua, acho que numa uma mentoria, você com uma mãe, foi numa mentoria, que uma mãe falou assim, não, Viviane, parece que você estava falando para mim, não, Viviane, você não precisa, ela não precisa disso agora. Nesse momento não é o momento. Deixa mais para frente, né? Que a gente quer aproveitar as oportunidades para não perder. Igual eu fui aprender inglês não, eu camelo no inglês até hoje, adulta, né? Mas deixa, a coisa vai acontecer. Nesse primeiro momento, você tem que focar nela, no TDAH. Então, assim, é engraçado que a sua fala parece que fala pra gente diretamente. É muito interessante tudo E isso. você sabe que você está falando uma coisa, Viviane, que faz. O seu relato já traz muito de você, né? Você camelou muito no inglês, foi aprender inglês já adulto e sabe o quanto foi difícil. E aí, claro que você quer deixar a jornada dela mais leve. E por isso colocou ela no inglês. Mas assim, não é isso que ela quer nesse momento. Então, se a gente fica o tempo todo projetando nos nossos filhos as nossas expectativas, os nossos desejos, a gente frustra a criança. E não é isso que E não ela é isso que ela precisa, precisa, né, exatamente. Paula? Ontem mesmo eu Nesse conversei momento. com pais de uma criança com TDAH e que apresenta algumas dificuldades escolares, e assim, ele tá 5 dias no reforço escolar, todos os dias ele faz reforço escolar, 3 vezes por semana ele faz inglês, e aí a pergunta da mãe foi, Paula, você acha que ele tá sobrecarregado? Brinca que hora? Com certeza! Pois Ele é, né? brinca que hora? Ele E vira isso vale, criança que né? hora? E é claro, gente, quero ressaltar aqui. Claro que o pai e uma mãe faz isso pensando que está arrasando, né? Pensando que está ajudando. Mas a Sim. gente não pode esquecer jamais que
o brincar livre, a criança ser criança é tão importante ou até mais importante para o desenvolvimento do que português, matemática, inglês, geografia, história. E às vezes a gente se perde nisso, né? E se perde Sim, muito por com conta das certeza. nossas A gente se perde, expectativas, acho como que você disse, né? Essa expectativa que você tem do é, inglês. exatamente. Não só do inglês, às vezes você fica almejando um futuro que está tão futuro. Não precisa disso agora, né? Não é esse o momento. Eu acho assim, eu tenho que respeitar o momento dela, respeitar essa necessidade. Tudo bem que o TDAH procrastina, a gente tem que o equilíbrio de tudo isso para os pais é muito difícil. Porque assim, tudo começa e para, que nem, por exemplo, atividade física. Começou fazendo natação, parou. Começou a fazer balé, parou. Começou a fazer patinação, parou. Agora está fazendo jiu-jitsu, tá amando. E assim, Sim. a gente tem que lutar, né? Tem que lutar para a criança fazer uma atividade física, né? E eu espero que esse amor dure por E você bastante tempo. sabe, Viviane, que outro dia eu estava assistindo um vídeo do Yuri. Vocês conhecem o Yuri? O Yuri também fala de TDAH. É... Uhum. De Eu adulto, né? esqueci De o adulto, Instagram é basicamente dele. adulto. Meu Deus, esqueci o Instagram do Yuri. Se alguém souber, pode falar aí. Mas o Yuri agora ele tá Ah, também não, muito não voltado para. pergunta Ele que tá eu não muito guardo, não. engajado em, nas leis, né, de inclusão, para garantir mesmo os direitos das crianças e dos adolescentes com TDAH. E aí eu estava assistindo um vídeo dele aqui no Instagram que ele falou justamente sobre isso. Ele falou: as pessoas reclamam, e ele tem TDAH, né? E daí ele estava falando isso. As pessoas reclamam que a pessoa com TDAH muda de interesse muito fácil. Então, na infância, por exemplo, começa a fazer natação, vai para o basquete, do basquete vai para o futebol, do futebol vai para o vôlei, do vôlei vai para o judô, do judô vai para o taekwondo, vai para a dança, e não permanece em nenhum desses esportes. Né? E aí ele falou assim: e se nós, pessoas, Yuri Maia, isso aí, e se nós, pessoas com TDAH, e se nós realmente formos as pessoas que mudam de interesse? Qual é o problema nisso? Ele trouxe essa reflexão, né? E se a criança com TDAH É. for a criança que vai mudar de interesse muitas vezes? Só que a gente tá sempre com aquele pensamento quadradinho, né? Isso aqui que é o certo. Então, se isso aqui é Exatamente. o certo, a gente tem que fazer a criança seguir o que é o certo. Só que a criança com TDAH, o adolescente com TDAH, ele não é um quadradinho. Eles são vários quadradinhos. E às vezes círculos, e às vezes espiral, e às vezes triângulo, e às vezes não é forma nenhuma. E se a gente não compreender esse movimento, a gente vive em guerra. É, exatamente. É assim, tem hora que é difícil porque você achar o equilíbrio daquilo que é TDAH, daquilo que é educação, daquilo que é o ideal. O ideal não, mas ideal não Daquilo que vai existe, ser mas bom, né? sabe, esse equilíbrio de exatamente o que vai ser bom para aquela criança naquelas condições. Mas é igual a terapeuta dela fala para mim, Viviane, você é Isso é mãe, bem. normal errar, não se culpe. Para de se culpar. Só que não adianta, né? A gente, mãe, eu falo que mãe nasce com uma bigorna nas costas e carrega aquela bigorna pro resto da vida, porque a gente tenta fazer tudo de melhor. Como eu estava falando, né? Eu estava tentando naquela educação mais rígida, que foi a educação que eu tive. Tipo, eu virei gente com aquela educação mais rígida. Tudo bem, meu pai não era de bater, não era de deixar de castigo. Meu pai era uma pessoa que ele falava. Ele falava e aquilo era, assim, pra gente era lei. A gente obedecia, não questionava. Essa é a verdade, né? E assim, o quanto Não isso hoje existe. não existe. Esse mundo de hoje não cabe mais esse tipo de coisa. Não cabe. E esse equilíbrio que tem hora que é difícil, né? Aí a gente tem que recorrer à Paula. E como foi, Vivi, quando você entrou no curso? O que que você sentiu e descobriu sobre vocês, sobre o TDAH e quais foram as transformações que vocês Então, tiveram? eu já
comecei assistindo assim avidamente. Aquela parte inicial foi uma parte, por exemplo, negação, uma coisa que eu não tive, negação. Essa história das 5 fases do luto, eu trabalho muito isso com o pessoal na doença celíaca, né? Porque eu sou Legal. moderadora de um grupo de apoio de doença celíaca. Então, assim, a gente trabalha muito essa história do luto, de vivenciar tudo aquilo. Então, eu Já não estava tive elaborado essas, para eu não você. tive essa negociação, eu já estava na minha cabeça. E assim, como o diagnóstico foi melhor do que Foi eu até um alívio. esperava, né? Se é que a gente pode dizer que isso foi um alívio, exatamente. Mas assim, eu falei, não, eu não sou de ficar esperando, eu vou fazendo a coisa acontecer. Não tenho essa, não. E eu fui estudando, fui fazendo as partes, fiz tudo, tudo, até as coisas que Legal. tinha que escrever, fiz tudo, assim, foi bem legal. Inclusive, eu fiz um relatório, porque eu ia no neurologista, infelizmente, aquele neurologista que faleceu, Sim. o Dr. Clay Blitz, ele faleceu no sábado, a minha consulta era na Verdade, segunda-feira. Vivi. Poxa, ele era maravilhoso. Nossa, você não tem noção de como eu fiquei. Eu fiquei arrasada, arrasada. Porque eu já tinha feito relatórios para ele, assim, sabe? Tudo. Daqui eu peguei aquele negócio que você deu para preencher, preenchi para levar, tudo. Tava, nossa, na maior expectativa da consulta dele. E que eu não sabia que ele era da minha cidade. Para mim, ele só atendia em São Você é Paulo. de E ele é Londrina? daqui, de Londrina. Sou de Londrina. Então, assim, eu fiquei muito triste, assim, sabe? Muito, muito, muito triste mesmo. E agora eu tô em busca de um novo médico aí, mas vamos ver. Aí eu fui fazendo tudo do seu curso, aquela a parte que fala das informações da cabeça da criança, para mim foi muito importante. Já tinha ouvido você falar bastante, mas parece que a gente vai sedimentando na cabeça as informações, né? E quando você está vivenciando o problema, parece que vem tudo aquilo na sua cabeça para poder a gente ir acertando as arestas, né? Tem. Porque sempre vai ter uma aresta para acertar, né? E e assim, quando eu mostrei para ela o vídeo da Ferrari, eu achei muito legal a história do vídeo da Ah, Ferrari, que porque ela legal, deu ama certinho. carro. Ela ama, ela alucina. É, a única coisa que não foi, assim, eu queria que você tivesse ter 2 vídeos, um para criança que é TDAH com hiperatividade, e Ah, um que não é. olha, uma boa sugestão. Você precisa pensar, você Ótimo, precisa até pensar anotei essa nisso. sugestão Você aqui. precisa ter a Bia e você precisa ter a É Ana. legal, porque se tem 3 tipos de TDAH, Porque assim, precisamos ter para os 3 tipos, né? exatamente. Só que assim, eu não quis falar, eu não quis me perder, eu quis mostrar o vídeo porque eu achei muito legal a história da Ferrari. E que nem, por exemplo, fono, ela não precisa de fono. Porque é incrível, a Fernanda aprendeu a ler e a escrever. Infelizmente, ela tem 11 anos e está na 7ª série. Ela vai fazer 12 no final do ano. Então, imagina isso com a maturidade, né? Só que ela na escola, antes de tudo isso acontecer, ela era um trator. Ela no infantil 5 ela já lia e escrevia. Aí falaram para mim, não retém porque ela vai ficar desmotivada. Se arrependimento matasse, Paula, eu não estaria aqui conversando com você. Essa é a verdade. Porque eu me arrependi muito de ter permitido ela ir para frente. Mas, naquele momento, de novo, era o que eu achei que estava fazendo de correto. Infelizmente. Eu fico muito preocupada em relação ao futuro. Por exemplo, chegar lá no, sei lá, terceiro ano do ensino médio. Com que maturidade, né? Então, acho que até lá a Sim, coisa melhora melhora. Você muito, fala que mas é melhora um pouco, importante que né? de fato você tenha essa preocupação, Vivi, porque talvez, né, caso ela não queira, por exemplo, imediatamente fazer uma faculdade, tá tudo bem, minha filha, vai fazer um curso, vai fazer um Sim. cursinho, enfim, vai. Não, isso já está mais do que certo na minha cabeça. Já era antes, quando
vou falar assim, quando eu me arrependi de não ter retido ela, já era. Eu falei, não, quando ela chegar para fazer faculdade, como é que você decide a vida profissional tão jovem, né? Já é difícil. Então, assim, ainda com essa diferença de maturidade, que a gente não sabe como é que ela vai estar lá É até lá, verdade. né? Mas, então, assim, uma das coisas de característica dela que eu estou trabalhando e que você me ajudou muito a entender é essa história da neuropsicóloga, neuropsicóloga não, da pedagogia, de pedir ajuda, porque assim, como eu não trabalho mais e eu fico em casa e eu ajudo ela em tudo, só que a gente está começando a ter muitos embates. Embate, assim, nem é embate, mas eu me preocupo muito, porque às vezes ela chora. Ah, eu não dou conta, eu não vou estudar, porque se eu estudo e não tiro nota boa. Então, assim, eu estou buscando a ajuda de uma pedagoga, porque eu não, porque tem hora que a criança não escuta a mãe, né? Sim. Ela escuta terceiros, né? Então, acho que isso vai ser muito importante para ela. Já marquei na semana que vem de ir numa pedagoga de referência, que é de uma amiga minha que indicou. Espero que a coisa flua bem, assim, em relação a isso. Mas o nosso relacionamento, depois do curso, nossa, É, mudou da água pro vinho, Paulo. Mudou da água pro vinho. Porque, assim, apesar da história que eu te falei, que eu já estava buscando essa história da educação positiva, mas não sei, a sua fala parece que ela acarinha o coração da gente, assim, no sentido de falar, olha, vai dar certo, vai com calma que vai dar certo. Pode não dar certo agora, mas vai dar certo, né? a gente Mais ou não pode menos assim. desistir, né? E eu tenho muita empatia pelas crianças e pelos adolescentes com TDAH, e é justamente por isso que eu fiz esse curso, né? E que eu trabalho com isso, assim, de uma forma, assim, intensa, porque eu vejo, e não só vejo, como já ouvi muitos relatos, aí fico até arrepiada de falar, é muito sofrimento pela falta de compreensão. E o adolescente e a criança é capaz de lidar com a incompreensão dos professores, dos amigos, mas ele sofre muito com a incompreensão por parte dos pais. E é verdade. É verdade, porque eu fico pensando assim, se eu não tivesse, se não tivesse acontecido tudo isso e o TDAH aflorasse como aflorou na adolescência, meu Deus, como seria a nossa relação? Ia ser enlouquecedor, enlouquecedor. E viu, Vivi, enlouquecedora muitas vezes, assim, né? Eu já. E assim, Imagina. desculpa te cortar, mas como ela não é hiperativa, a escola não fala nada. Que nem, por exemplo, eu pedi o relatório para a escola que que o psiquiatra pediu, né? Todas as professoras, sem exceção, era desatenta. Ela não briga, ela não tem problema de comportamento, mas ela é desatenta. Fica desenhando, a gente chama, ela presta atenção, daqui a pouco ela fica desatenta de novo. Tá, ela é infantilizada. Vários falaram sobre isso. Tá, e ninguém me fala nada? Hã? Por quê? Porque ela não dá trabalho na escola? Porque ela não sobe em cima da carteira? E o papel da escola Mas nisso, né? Então, assim, a gente a está à gente está à mercê. E mercê de sabe o que tudo isso. acontece também, Vivi? As pessoas pensam que a criança, naquele estereótipo classicão do TDAH, que é a criança escalando a janela, subindo em coisas, derrubando tudo. E nem sempre é assim. Tem muitos casos, de fato, Sim. que a criança tem muitos sintomas e tem essa hiperatividade motora, que é uma coisa descontrolada, mas nem sempre é assim. Até para voltar um pouquinho do vídeo que você falou, né, do vídeo da Ferrari que tem lá no curso, ela deve ter se identificado, porque por mais que ela não tenha uma hiperatividade motora, mas aqui, ó, é pensamentos assim, a 1000 graus, é 1000 coisas ao mesmo tempo, o negócio não para.
ela balançava a cabeça, assim, quando ela servia, sabe? Ela fazia assim, porque ela não fala. Por exemplo, ela fala que o remédio não faz diferença, ela fala que ela não tem esse pensamento acelerado, ela não relata TDAH. Só que assim, é nítido quando ela toma medicação e quando ela não toma medicação. Porque como eu estudo com ela, quando ela toma medicação, meu, ela fica um trator para estudar. Ela estuda e fica concentrada e faz as coisas direitinho e tal. Quando ela não toma, fica aquele tédio, entendeu? E aquele, ai, eu quero água, eu quero isso. Olha só. É isso. É isso. Simples assim. Simples E você assim. sabe que é tão importante, né? Eu acho Simples que assim. você já estava, antes do curso, você já estava bem engajada em entender, acompanhar e descobrir o que estava acontecendo, né? Isso é muito importante. Mas como você disse, uma técnica como, por exemplo, a disciplina positiva, ela não é eficiente se você não entende o que acontece com o cérebro da criança e do adolescente com TDAH, que é um cérebro totalmente diferente. Só para te dar, só para Sim. deixar concreto isso, do quanto que é importante a gente entender o que acontece no cérebro da criança e do adolescente com TDAH. Eu tenho uma paciente que tem TDAH e como eu sempre digo, né? É muito melhor ser meu aluno do que meu paciente, porque o aluno é a mãe e o pai. E aí eu tenho certeza que vai ter efeito na criança, porque a mudança vem dos É. pais para a criança. E aqui no consultório, assim, é difícil, porque nem sempre os pais estão engajados e querem aprender. Às vezes querem uma solução. E ó que eu oriento, viu? Eu oriento, eu falo, mas nem sempre rola. Mas só para deixar aqui um exemplo prático da importância de entender o que acontece no cérebro de uma criança com TDAH. Essa família estava no McDonald's. E aí a paciente foi lá, pegou um sorvete do McDonald's, o sorvete do McDonald's veio mole, ela não gosta de sorvete mole. E aí ela falou assim pra mãe: posso jogar? Eu não quero. Você quer comer esse sorvete? Eu não quero, tá mole. Daí a mãe falou: não, eu não quero. Aí ela disse: posso jogar? Daí a mãe, ironicamente, respondeu: pode jogar sim. Ela foi lá e jogou. Porque crianças e adolescentes com TDAH não entendem ironia. Por conta da memória operacional, das funções executivas, por conta de várias funções cognitivas, né? De alterações nas funções cognitivas. Então, entender a ironia, entender o duplo sentido é muito difícil para a criança com TDAH. Aí, resultado, o que É o aconteceu? abstrato, né? Maior fuá, porque a mãe ficou Caiu muito brava porque ela muito. jogou o sorvete fora. Ela não entendeu nada do porquê que a mãe estava brava. Ela falou: mas ela falou que eu podia jogar. Eu fiz o que ela mandou. E aí ficaram, assim, as duas discutindo, uma briga, enfim. Se quando a gente sabe que a criança e o adolescente com TDAH tem essa dificuldade no entendimento do duplo sentido, da ironia, é por isso que muitas vezes a criança com TDAH, em enunciados muito grandes, às vezes isso faz com que a criança se perca, ou se tem pegadinha na prova, a criança se perde. Poxa, quando a gente entende tudo isso, a gente direciona melhor os nossos comportamentos, né? E ajuda melhor a criança. E E não, não não cobra cobra tanto tanto da da criança. criança, Então, né? por exemplo, numa situação como essa, não dá para usar de ironia. Tem que falar: não, pelo amor de Deus, você não vai jogar um sorvete fora. Não dá, né? Vai jogar dinheiro fora? Não, Uhum. faz um esforcinho aí. Chupa esse sorvete. Ou vamos lá, vamos trocar, vamos ver. E aí você vai mudando. E aí você evita um puto estresse. Não, ó, eu te dar um exemplo disso que você está falando de uma outra forma. Ela tinha muito hábito de, na hora de colocar uma roupa para sair para ir numa festa, por exemplo, ai, não quero, ai, não dá, essa pinica, essa não tá boa, essa etiqueta, ai, tudo era aquele problema, né? Porque eles têm isso do incômodo da roupa. Até eu entender
entender, era uma guerra. Era uma guerra. Aí, sábado passado, a gente foi no aniversário. Antes de ir nesse aniversário, porque eu não tenho roupa, porque não sei o quê, e porque não dá, porque essa roupa é isso, porque essa roupa assado, e tá. Eu falei, tá bom, filha, não tem problema. Você quer que eu te ajude a escolher uma roupa? Quero. Só que assim, eu falo a mesma coisa de nada. Não, mas esse eu não quero, esse tem esse defeito, esse tem o defeito assado. Tá bom. Então, eu vou deixar você escolher, tá? Deixei ela quieta no canto dela. Aí ela passa aquele momento do. Como é que é o termo? Da o imediatismo Uhum. deles. Da Passa aquele impulsividade, né? momento, a criança calma. Da impulsividade, a criança acalma. Aí ela foi lá. Não, aí eu falei pra ela, falei, ó, eu acho que você deveria colocar esse vestido verde, que você fica super bonita com ele, combina com o seu olho, e você vai ficar bem bonita. Não, porque ele é quente, é super decotado o vestido, pelado, assim. É porque ele é quente, muito quente. Eu falei, muito quente, filha, não tá tão quente assim, e lá vai ter ar-condicionado. Não, não quero, não quero, não quero. Tá bom. Aí deixei ela quieta, na hora que eu deixei ela quieta, ela tava com um vestido verde, com uma blusa de manga comprida por cima. Aí nessa hora você tem vontade de fazer o quê? Mas não tava quente? E você tampou nessa blusa? Aí você não fala nada e vai pra festa. Entendeu? E fica tudo bem. E chega na festa, um ar-condicionado Mandou bem bombando, na blusa. que eu passei, que eu passei fio. Se eu tivesse falado alguma Você coisa, mandou eu ia bem, pegar. né? Aí, ó, filha, que boa Mas escolha, né? eu falei pra ela na festa, falei, ah, que legal que você trouxe a blusa, pelo menos você não tá passando frio e eu É tô, isso. né? Porque tem essa também da gente admitir que a gente tá Ai, isso é tão errado. libertador. E isso eu tô aprendendo tanto isso na educação positiva, que a gente não precisa ser certo o tempo todo, a gente não precisa mostrar que a gente é forte o tempo todo. E a gente ganha muito terreno com Muito. isso, eu acho, com a A criança. gente se torna Não é? humano. E quando a gente humaniza o nosso papel de mãe Exatamente. ou o papel de pai, a gente também humaniza o papel de filho. Porque se eu choro, eu permito que minha filha chore também. E se eu fracasso, e eu aprendo com os meus fracassos, porque não é só fracassar, porque fracassar todo mundo vai fracassar. Mas aprender com os Sim, fracassos, poucas pessoas sim. aprendem. Mas se eu aprendo com os meus fracassos e digo para minha filha, olha, minha filha, a gente estava fazendo desse jeito, eu achei que ia dar certo, não deu certo. A gente vai ter que mudar aí, desculpa, eu errei, vamos tentar de novo. Eu mostro para ela que tudo bem, a gente pode tentar de novo. Ela pode tentar de novo quando fracassar. E você fala bastante disso no curso também, que é uma coisa que dá um alento pra gente no sentido de, com TDAH também funciona, né? Porque a gente fica meio perdido em relação a como lidar com quem tem uma disfunção e Sim. quem é um normativo, né? A gente fica perdido, a gente não sabe até que ponto que a gente está fazendo a coisa certa. Então, assim, eu acho que a grande vantagem do curso é essa, é você ter o conhecimento da educação, o conhecimento da doença, porque você abrange tudo, né, no curso. Tudo. Você abrange todos os pontos. Todos, eu acho assim, a gente fica com dúvida, viu? Eu tenho vontade de tanto te ligar e bater papo. A gente fica com dúvida. Mas assim, à medida que a gente vai aprendendo e vai vendo, continuo vendo os seus lives, tudo, lendo as coisas que você escreve, a gente vai aprendendo cada vez mais. Cada vez mais. E ajuda demais a gente não se sentir sozinho e E não sentir acaba pertencente, nunca. né? Pena que o marido não, pena que o marido não faz tanto quanto eu, mas eu dou umas como diz a colega de ontem, eu dou É, umas mas gente, mas cotoveliscas. assim, até eu. Não, mentira, meu marido ele é parceiro, mas não sabe de tudo, porque não tem tempo de ficar vendo live, né? Eu que falo para ele, ó, vê essa, eu mando Essa é algumas para importante, você essas que aí, você não pode deixar descansa passar. aqui. É, Ai, é exatamente, isso mesmo. exatamente. Então, porque a educação dele foi tão rígida, ou até mais do que a minha, se brincar. É, e Então, só a disponibilidade de fazer diferente já é muita coisa nesse processo todo, sabe?
a disponibilidade de abandonar esses padrões de educação que a gente traz, né, dos nossos antepassados, isso já é, nossa, um baita passo, porque aí a partir disso a gente encontra novos lugares, novas possibilidades, né? Enquanto a gente está repetindo, reproduzindo aquilo que foi feito, as possibilidades são muito limitadas, a gente já sabe o resultado. Então, e hoje em dia não, É verdade. hoje em dia não dá mais certo, né? Hoje em dia nada é como era antigamente. Imagina, gente. Antigamente, outro dia eu estava ouvindo um podcast e falei, caramba, é isso mesmo. Olha como o mundo está em movimento, as pessoas e os conceitos. Antigamente, num passado assim, não muito distante, as mulheres divorciadas não podiam matricular os seus filhos em escola, porque a escola não aceitava pais divorciados. Estou falando de um passado, mas assim, não é um passado de 300 anos, é um passado assim de 80 anos, 60, 70 anos para trás. Um passado recente. Hoje em dia, antigamente, as mulheres elas não podiam se divorciar, porque isso era um absurdo. Hoje as mulheres. Não, Paulo, não precisa ir longe, não. Nós acabamos de conseguir uma lei onde a mulher define quando ela vai querer parar de ter filho. É recente, é Olha desse só, ano. que coisa. Então, se a gente for entrar nessa celeuma, Exato. a Então, gente assim, está. como que a gente não vai mudar? O mundo mudou, as pessoas mudaram. É óbvio. Antigamente não se existia adolescência. As pessoas saíam da infância e começavam a trabalhar. Com 12 anos tinha que ajudar a trazer dinheiro para casa. Então, o adolescente ele não tinha oportunidade de ser adolescente. Eu vejo minha avó, por exemplo, falando da minha mãe, que com 7 anos a minha mãe já cuidava dos irmãos. Assim. Quando que é possível imaginar hoje em dia uma criança de 7 anos cuidando de outras crianças? Não é possível imaginar uma coisa dessa. Mas no passado não muito distante isso acontecia. Então, assim, não dá pra gente seguir o mesmo padrão. Porque as pessoas mudaram, o mundo mudou, tudo mudou. E as nossas crianças de hoje em dia são diferentes, sim. São mais desenvolvidas, sim, né? Por isso que dá essa sensação de que, nossa, a criançada de hoje em dia é mais esperta, né? Sabe fazer tudo. São mesmo. Eles são mais desenvolvidos. E o incômodo que a gente tem quando a gente vê uma mãe fazendo do padrão. Tipo, nossa, esses dias eu vi uma mãe batendo no filho porque o filho estava falando que estava com fome. Eu estava num posto de saúde esperando a minha mãe ia tomar vacina. A mãe batendo no filho porque fica quieto, menino. Sabe assim, é umas coisas que você fala, meu Deus. E assim, mesmo no TDAH, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que têm filhos com TDAH que não entende sobre a doença. Eu tenho uma amigona que o filho dela é TDAH e que não entende sobre a doença. E tá camelando com ele, ele já é adulto, já tá com 20 e poucos anos, e tá Tem camelando muito. com ele, coitado. Por quê? Ela fez o melhor Sim, dela, do jeito que ela pôde. Mas como ela não teve o conhecimento, meu Deus. Uma outra mãe que eu conheço também, bem próxima de mim, falando, eu saí para tomar um café com ela esses dias, e eu falei assim, ó, faz isso, vê aquilo outro, mandei um monte de coisa sua para ela. Eu falei, veja porque você tá no raciocínio errado. Porque eu também tava, não vou, e aí, e aquilo, Paula? Não sou perfeita, tô longe de ser perfeita. Ainda vou errar muito. Com certeza eu vou errar muito. Mas o que eu quero é o melhor para minha sim, filha. Eu sim. quero ela bem, dentro do que for possível de ser. E esse, uma fala sua, acho que de tudo que eu aprendi no curso, o que mais vai ficar de mais forte para mim é isso. É você saber que você não precisa ter um filho nota 10, você não precisa ter um filho que fala inglês, que você não precisa ter um filho suprassumo, você precisa ter uma criança, um adolescente que faz parte da sua família da melhor forma possível, sem sofrimento, né? Então, assim, isso, assim, sinceramente, é lógico que
não é só isso, mas foi o cerne É o do que seu ficou mais curso para mim. marcante. E é Foi isso. isso. E E a partir olha, do. é, O que ficou mais- o fato de você ter entendido isso de uma forma muito marcante me deixa muito feliz, Vivi, porque eu acho que o objetivo do curso, um dos objetivos é esse mesmo, é retornar este olhar para a criança como uma criança. É retornar o olhar para o adolescente como um adolescente. E não a criança terrível, desobediente, que não para quieta. Eu não quero que os pais tenham esse olhar para os seus filhos. Eu quero que os pais olhem para os seus filhos como uma criança que está em desenvolvimento e que tem TDAH, mas que o TDAH não define a vida de ninguém. Então, o fato de você ter retornado este olhar para a Fernanda, poxa, ó, meu trabalho foi concluído com sucesso aí na sua família, viu? Vivi, eu queria ficar Foi horas sim. conversando com você. O papo tá muito bom, super Eu também. fluido. Adoro papo assim. Mas eu quero deixar essa live salva, portanto, a gente vai precisar sinalizar. Você quer falar alguma coisa aqui pra gente finalizar? Não, só agradecer. Só agradecer você, a sua equipe, que também é muito competente. Mas muito, muito, muito obrigada. E hoje à Hoje noite eu temos te vejo. mentoria. Quem sabe? Acho que eu vou preparar um negócio Pode para levantar uma mãozinha preparar, às rapidinho. 18 horas estaremos online lá na nossa mentoria. Sim, porque as suas mentorias, assim, é engraçado que você fala assim, ai, vou ficar escutando ela falar para outra mãe, mas a gente aprende tanto, né? Muito. A gente aprende muito. É engraçado que às vezes o assunto, a criança é completamente diferente da sua. Mas eu falo assim, eu brinco que na minha área, né, quando eu ia assistir a palestra, eu aproveitava 10% já É. era lucro, porque tem palestra que você vai e você não aproveita nada. Então, nas suas palestras é isso, às vezes tem um ponto ali que a gente pega e a gente fala, meu Deus, é mesmo, como é que eu não pensei nisso? É verdade, né? Muito legal. Então, tá Então, bom, a estou gente se ansiosa vê para às de tarde. 18, viu, Vivi? Te ver de Obrigada. tarde, então. Nada, Obrigada. eu Desculpa, eu adorei, sou o muito papo foi falante. maravilhoso. Maravilhoso, e tenho certeza que todo mundo aqui presente gostou Então, tá também. bom. Um beijo Obrigada. em você e na Fernanda e até mais tarde. Obrigada. Eu vi até umas Eu vi, amiguinhas viu? aqui Tem várias rodando pessoas. aqui. Vivi maravilhosa, Vivi mãezona, tiveram vários elogios. Obrigada. Obrigada, Um gente. Um beijo, beijo para até todo mundo, mais. tá? Obrigada, Paula, de coração. Um beijo no seu coração. É isso mesmo. Como a Vivi disse aqui, hoje tem mentoria onde eu vou tirar as dúvidas dos alunos da turma 12, TDAH Apoio. Começa às 18 e termina às 22. 4 horas de mentoria para a gente conversar, compartilhar. E como a Vivi mesma disse, gente, é uma oportunidade tão maravilhosa de você aprender com o relato de outras mães. Está vendo isso aqui que vocês estão vendo acontecer nesta live? Isso acontece por 4 horas e ainda outras mães contribuem, porque muitas passam pelos mesmos desafios. Então é sempre muito enriquecedor esses momentos. Para quem adquire o curso Fazendo as Pazes com o TDAH, ganha 4 mentorias comigo. Sempre nesse formato. Então, sempre 4 horas cada mentoria. Algumas mentorias eu dou uma aula e depois abro para perguntas e respostas. Outras a gente só fica mesmo nas perguntas e respostas. São mentorias extremamente enriquecedoras. As inscrições estão abertas. Você pode garantir a sua vaga para a próxima turma do curso. Eu vi que alguém perguntou: Paula, esse fundo que você tá aí é real? É super real. Cada papelzinho, ó, mas tá caindo os papelzinhos, eu preciso repor aqui, ó. Cada papelzinho desse aqui é o nome de um aluno do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. E ó, eu só tô contando, entendeu? Só tô contabilizando aqui, porque logo essa parede vai ficar ainda maior. Eu vou ter que achar um jeito de fazer uma parede fixa, porque esses post-its, com o tempo, eles vão cair, obviamente, né? Então, se vocês tiverem ideias aí de como fazer uma parede com todos os nomes dos alunos, eu aceito sugestões. Quero você dentro do curso, pode comentar aqui, eu quero. Se você quer receber informações por direct,
Se você quer fazer parte da próxima turma do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho, comenta aqui, eu quero, porque eu vou te mandar uma mensagem com mais informações, tá? Estamos formando a turma 13 do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. As inscrições estão abertas, porém não ficarão abertas por muito tempo. Por quê, Paula? Porque semana que vem já tem mentoria da turma 13. É isso mesmo. Na semana que vem já vai rolar uma super mentoria com a turma nova, onde vai ser nesse formato de aula, mais perguntas e respostas. Então não dá para as inscrições ficarem abertas para todo sempre, porque a gente precisa fazer o negócio rodar. A gente precisa turbinar o seu aprendizado. Você precisa obter todos esses conhecimentos, todas essas informações necessárias que irão transformar a sua vida e a vida do seu filho. Por isso, a gente precisa encerrar as inscrições e começar o curso. Começar o curso, na verdade, muitas pessoas já começaram. Porque assim que você compra o curso, você já pode iniciar as aulas. As aulas são gravadas. Então, você pode fazer no melhor horário, do melhor jeito, enfim, como você quiser e de onde você quiser. As aulas do curso são gravadas. O que não são gravadas são as mentorias. As mentorias acontecem online, ao vivo comigo. Eu gravo a mentoria e disponibilizo lá na plataforma do curso para quem não pode participar ao vivo assistir depois. Mas aquele momento ao vivo ali, ele é precioso, porque aí você pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida e eu vou te orientando, te direcionando para você alcançar aí as transformações que você tanto deseja ver na sua vida e na vida do seu filho. Então se achegue, vem fazer parte da turma 13 do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Tem link lá no meu perfil para você obter mais informações. E é isso. Te espero lá dentro, do lado de lá. Amanhã tem mais live, Semana Paz de TDAH. Volta aqui meio-dia, viu? Grande beijo.